Bem-vindos todos e todas aqui nessa aula, que vai ser uma aula não muito demorada, vai ser uma aula rápida. Apesar de ter muita coisa errada na internet, dá para a gente passar muito tempo aqui conversando sobre elas. Eu vou me ater às coisas mais significativas, mais relevantes, que na verdade são as coisas que mais são repetidas, né? Vez traz vez, traz vez. E aí a repetição acaba causando aí uma sensação de verdade, como se aquilo que todo mundo estivesse falando fosse o certo. Ou nas palavras do Benegão, né? Com o que quase todos fazem é o certo e o resto é pura viagem. Então hoje nós vamos falar de viagem, que é uma coisa que nem todo mundo faz, que na verdade muita gente não faz. E sempre que eu vejo, assim, eu tenho muito tempo, né, de ver isso, assim, e falar assim, putz, cara, isso aqui não tá legal, isso aqui já foi superado, ou isso aqui, nossa, isso aqui tá completamente equivocado. E aí eu fico pensando, assim, o impacto, né, que isso tem também nas pessoas que estão fazendo aí, que estão buscando soluções, que estão buscando saídas, às vezes sem tempo, né? Às vezes com uma condição ali importante que tratar, um familiar, e aí acaba caindo naquele primeiro vídeo de YouTube ali que tem mais views e pronto, é esse mesmo. Ou então acaba vendo aqueles 3, 4, 5, 6 e vê aquela mesma informação repetida e fala, bom, é isso. Ou então vê 4, 5, 6 e acaba vendo uma confusão. Não, esse fala isso, o outro fala aquilo, qual será? Então, assim, a gente está aqui hoje para dar uma crivada nessa informação, entender principalmente porquê das coisas, né? Eu, como sempre, gosto de explicar o que, porquê e como. Então, eu não vou só falar assim, ah, então isso aqui é ruim, não faça. Eu vou falar, olha, isso aqui é ruim porque acaba acontecendo isso, então eu não faço, basicamente. Mas a ideia é que se entenda, né, para que a gente consiga racionalizar, até porque não existe, eu não sou muito a favor do errado ou do certo, e aí me colocando já assim, ah, não, eu tô aqui num lugar de certeza e de verdade, e o outro tá aqui no lugar de incorreção, né, mentira ou inverdade, e não se trata disso, né, em realidade, se trata da gente entender o porquê das coisas e por que não fazer certas coisas. Mas não que, às vezes, as certas coisas que a gente faça seja ruim ou dê errado, ou seja danoso para você mesmo ou para outra pessoa. Às vezes é, mas às vezes não necessariamente que seja isso. Mas você pode aperfeiçoar a sua técnica, a sua lógica, né? Inclusive, se você entender a lógica, o porquê das coisas. E não existe uma verdade única, né? Inclusive, nesse meio da cannabis, isso é mais verdade ainda do que nos outros meios. Não existe uma verdade superior, única, verdadeira, uma verdade mais verdade que as outras. Existem realidades diferentes e como a gente se adapta, cada um se adapta à sua realidade, aos seus instrumentos, aos seus insumos, à sua matéria, às suas capacidades, ao seu ambiente, para criar algo que esteja em acorde, ou que seja o melhor possível. Para isso, né, para criar essa lógica também do melhor possível, a gente precisa entender como é que as coisas funcionam, por que que as coisas funcionam do jeito que elas funcionam. Então, bem-vindos e bem-vindas ao ao canal do entendimento. Bom, começando com aquele começo clássico. Primeiro, muito obrigado a todos e todas para virem aqui, me escutarem nesse dia. Eu acredito que vocês estejam curiosos e acho que isso, o maior instrumento do conhecimento é a curiosidade e a dúvida. Então, essas duas coisas aí, eu quero que vocês nunca percam elas. Eu recomendaria alguma coisa para vocês na vida, é curiosidade e dúvida. Isso aí é de lei. Primeiro, a curiosidade, né, instiga a gente a ter a dúvida. E a dúvida instiga a gente a perguntar se as coisas são realmente o que elas são. Nesse meio aí que a gente está principalmente nesse meio que a gente está da cultura da cannabis, né, que a gente foi mentido há tanto tempo, né, enganado, coagido por tantas autoridades competentes, supostamente competentes. A gente criou esse hábito, eu pelo menos, e acho que todos nós aqui, nossos iguais, de não acreditar em tudo que a gente ouve, né? Não é assim, ah, tá, então você falou, ou a autoridade X ou Y falou, então é verdade. Então não é necessariamente isso. E eu acho importante e saudável que vocês tenham dúvidas e perguntem.
Perguntem, questionem o que vocês veem na internet, questionem o YouTube, questionem os maiores autoridades do assunto, questionem a mim mesmo, questionem sempre. Sempre, sempre perguntem. Antes de que vocês perguntem quem é esse chato que está falando isso, tanto de perguntar para os outros, eu vou me apresentar aqui. Eu sou Pedro Nicoletti, também conhecido como Nico Malas Artes. Sim, Malas Artes vem de Pedro Malas Artes, aquele personagem do cordel brasileiro, que é uma espécie de espertalhão misturado com pobretão, misturado com aventureiro, que na verdade é um personagem que vem de Portugal, das Europas, que vem de antes dele, das Arábias, que vem de antes disso ainda lá do Oriente Médio Baixo, que sei lá em que momento surgiu, mas é um personagem comum aí da história da humanidade, que sempre questiona, né, e sempre está atrás de subverter as certezas e as ordens instituídas. Então, é daí que vem, é da capoeira. Eu fui batizado assim, como Pedro Malas Artes, e Nicolete é o meu sobrenome. Foi um nome que eu sempre adotei na vida toda, e agora é como as pessoas me conhecem, porque Pedro é que nem pedra, né? Tem tudo que é lado. Então a gente acaba ganhando apelido sempre. E eu comecei essa jornada como cultivador, né, em 2010 aí por aproximadamente, com cultivos de guerrilha. E aí em 2012 eu me formei e fui para Califórnia e comecei a trabalhar com fazendas de cultivo em exterior, orgânicas. E foi lá que eu travei contato pela primeira vez com aqueles tais tricomas, a resina da cannabis. Foi que eu, primeira vez me disseram, não, mas você não conhece o tricoma, não, como assim? Me deram um livro, assim, ó, desse tamanho, assim, ó, chamado Hashish, de Robert Connell Clark. Caramba, eu não podia recomendar outro livro mais que esse, Hashish, de Robert Connell Clark. Também tem o Marijuana Botany, de 1980 também, do Robert Connell Clark também, que ele que foi um grande botânico que classificou, responsável pela classificação dessa índica sativa, que hoje é uma tão difamada mercadotécnica em volta aí, que a gente acha que índica sativa tem um efeito e a outra tem outro, e não tem nada a ver, mas ele foi um dos responsáveis por isso. E depois ele fez outro livro dizendo, desculpa, eu fui um dos responsáveis por essa besteira, e agora eu estou propondo aqui uma nova nomenclatura, que é a esse mesmo livro revisitado, agora eu esqueci o nome, Marijuana Botany, tem outro subtítulo lá. Enfim, o livro do Hashish dele é muito bom, eu recomendo. Também é um livro grossão, assim. E foi lá que eu vi pela primeira vez tricomas. Falei, caramba, isso aqui é um outro mundo, né? Realmente. E aí eu comecei a cultivar por conta própria, depois disso. Comecei a cultivar indoor, no México. E depois também cultivei bastante indoor na Colômbia. E foi lá que eu terminei tendo uma experiência de cultivo muito, muito singular, porque eu comecei a ter completo controle dentro do cultivo indoor, você tem controle total, você age como se fosse Deus, um pouco, você provê todas as condições para as plantas que elas possam precisar. E aí você tem controle total sobre a sua produção. Na verdade, tudo é você ali dentro do jogo. Quer dizer, tudo não, né? Porque tem muita coisa que é a planta. Na verdade, quase que tudo é a planta, mas tudo que envolve a vida da planta é responsabilidade sua. Então, tudo que envolve também a produção, a produtividade, a qualidade da produção, que é, no final, a qualidade da extração. Nenhuma extração cria nada que já não exista lá. O único que uma extração pode fazer é arruinar uma boa planta, que é uma coisa que muita gente faz também. Mas se você não tem uma boa planta, não tem como ter uma boa extração, ponto final. Né? Isso não é química, é magia, não existe. Então, eu comecei a ter essa experiência enriquecedora. Um desses cultivos que eu peguei uma genética muito boa, de um mestre também lá, Denis, da Itália, e ganhei uma Copa, a única Copa que eu participei, na verdade, a Copa lá da Faraiones, ganhei com essa variedade, a Chocolope, da DNA Genetics. Excelente planta, galera. Vou falar para vocês. E aí eu trabalhei na Colômbia 2 anos, tive a oportunidade enorme, maravilhosa de cuidar de um laboratório de extração, de um cultivo de escala industrial, com uma qualidade que era, inclusive, além da necessária de boa, porque essas salas de cultivo que vocês veem aí, com esses focos de 1000 watts do Revolution Diva, também recomendo essa marca, muito boa, a alta produtividade a gente tinha aí. São salas de cultivo com uma limpeza, uma higiene mais intensa do que uma sala de cirurgia.
Essas salas de cultivo aí tem 4 trocas de ar por filtros EPA por hora, geração de carbono, de gás carbônico independente. Elas são completamente independentes do mundo exterior e são mais estéreis que uma sala de cirurgia. Então, a sala de cirurgia normalmente tem uma troca de ar por um filtro EPA por hora. Então, vocês imaginam aí o laboratório, a gente fazia extração de 3 técnicas diferentes, aí, e eu cuidava ali da técnica de extração alcoólica, que era a mais delicada que a gente tinha ali por lidar com solventes inflamáveis, né? O álcool é um solvente inflamável, as outras duas não lidávamos com solventes, então eu lidava com essa parte aí e tinha toda a questão da segurança também, né? Dos equipamentos e da operação dos equipamentos e como que a gente funcionava, etc e tal. Então, eu cuidei disso aí 2 anos. Era um galpão de 1.200 metros quadrados, que estava expandindo para 4.200 metros quadrados. E a gente tinha as 4 salas de cultivo aí. Então, tudo isso ia para o laboratório, lá na minha mão parava lá. Uma parte disso ia para extração alcoólica, que é a extração método permitido GMP e para exportação para a Europa, né, de produtos medicinais. E também é a mais efetiva em termos de produtividade. Então, normalmente as outras duas a gente terminava no álcool também. Então, tudo passava pelo álcool praticamente. Por aí eu trabalhei um pouco também com experiências de assessoria e de cultivo, também tem algumas experiências por ali e por aqui. E o meu lugar ali mais de maior comodidade, né, de maior segurança, de um lugar onde eu me sentia mais feliz, realmente era no laboratório, e extraindo todo tipo de princípio ativo que a gente pudesse encontrar. Então, eu também passei por muitas atividades educativas. Eu trabalhei muito dando aulas. Eu fundei uma associação chamada Canativa, no México, que se dedica exclusivamente à educação em cannabis. Já tem 10 anos. Nossa, essa associação está fazendo 10 anos já. Eu tenho 12 anos trabalhando com isso desde 2012. Às vezes eu perco as contas das coisas. Também perco as contas de quantos estudantes passaram pelas minhas aulas aí. Depois da pandemia teve o boom da internet, aí tinha aula com 100 pessoas, 200, uma loucura. Então, por aí deve ter tido mais de 2.000 pessoas, por aí, mais ou menos, em vários países diferentes. Esses 7 aí foram os que eu estive presencialmente, né? Então, tem aí foto do México, da Colômbia, da Costa Rica. Esse aqui é uma aula que eu dei para médicos na Costa Rica. Foi bastante interessante. Eles não esperavam um Rastafari dreadlock na época, dando aula para eles. Foi bem legal, porque é bom essa coisa de surpreender os outros. Enfim, eu tô aqui hoje para falar, então, do que não fazer numa extração alcoólica. Bom, do que não fazer numa extração, no geral, certo? Porque todas as extrações, elas têm alguns elementos em comum, mas tem algumas extrações que são mais... Bom, não, peraí. Todas as extrações têm elementos em comum, mas hoje eu tô aqui para falar especificamente da extração alcoólica, beleza, gente? Porque a extração alcoólica é a melhor, bom, segundo a minha opinião, é a melhor técnica para a extração de produtos com fins terapêuticos ou fins medicinais. Tem outras estratégias também, não é que seja a melhor em absoluto, o campeão, the champ, number one, mas entre as variáveis, né, pesando os prós e contras de cada uma, é a que eu julgo ser a mais interessante, porque ela é a mais econômica, porque o solvente é facilmente encontrado, é barato, tá em qualquer lugar, né? Qualquer lugar que a gente consiga destilar o álcool fermentado, que é basicamente qualquer lugar do mundo, basicamente existe isso. Então, é um solvente universal, é um solvente com uma polaridade que permite também tanto a união, miscibilidade com compostos que são solúveis em água, como também compostos que são solúveis em óleo, né? Basicamente, o mundo aí da dissolução está composto entre 2 universos, um que é solúvel em água e outro que é solúvel em óleos, e os dois não se juntam, mas o álcool é um elemento em comum entre todos, ele gosta de todo mundo, ele vai com todo mundo, ele agarra todo mundo, e ele agarra bem. Então, é uma alta eficiência extrativa, por isso que ele é o principal solvente botânico também, de vários tipos de ervas, não só da cannabis, mas ele também serve para extrações de diversos tipos, de todos os fitoterápicos, muitos deles são feitos com álcool, grande maioria. Ele é um solvente orgânico, acessível, ele não é caro, a gente encontra ele em qualquer lugar. Ele é ecológico, porque
os vapores desse solvente, ele não polui o meio ambiente, como os derivados do petróleo, né, como são vários outros solventes, para falar de um muito famoso, o butano, né, no mundo da cannabis, da extração de cannabis. Todo esse butano de dentro das latas, ele esteve, antes dele entrar dentro daquelas latinhas, ele esteve. A câmera cansou. O butano, ele antes de entrar naquelas latinhas, ele estava, ele passou por uma refinaria para chegar naquele estágio de pureza. E antes de chegar nessa refinaria, ele foi transportado de lugares bem longe, normalmente plataformas no meio do oceano. Então tem uma pegada ecológica enorme. E sem falar em que ele esteve, antes dele ser transportado desse jeito, ele esteve lá dentro de uma reserva, de um reservatório que, por ser impermeável, esteve por milhares de anos condicionando matéria orgânica e que se transformou em petróleo. E isso, para ser devolvido de repente para o meio ambiente, causa um impacto. Diferentemente do álcool, que é produzido num dia e usado no outro. Num dia ele está na atmosfera, no outro ele está de volta na atmosfera. Tudo bem, o petróleo teve lá milhões de anos, a gente tira ele de lá do solo e de repente a gente coloca ele no ar. Não que essa seja a maior fonte de poluição do planeta, né? Na verdade, está longe de ser, mas ela é uma delas. Então, de repente, caramba, já entrei em casas, em laboratórios, assim, com toneladas de latinhas, assim, toneladas literais, assim, montanhas de latinhas. E a gente tem a pegada também da própria latinha em si, enfim. É, ele é um solvente que ele é explosivo, ele é inflamável, o álcool, certo? Mas ele não é inflamável como o butano ou outros solventes por aí que são utilizados também na extração, que são extremamente perigosos, inclusive tendo ponto de combustão espontânea, né? Eles não precisam de uma faísca para entrar em combustão. O álcool é um pouco diferente disso. Ele é mais seguro se usado em uma escala de um jeito adequado. Ele apresenta quase nenhum risco nem à saúde e nem à segurança dos operadores, das pessoas que estão operando. Então, por essas e outras razões, é que eu enfoco aqui hoje no álcool, porque também a gente está dentro do contexto da mentoria do artesanal profissional, que busca elevar o nível da qualidade da produção das pessoas em qualquer lugar desse planeta Terra, em qualquer lugar desse país Brasil, para que se produzam extrações mais de maior qualidade, de maior estabilidade, de maior consistência ao longo dos lotes. E essa é a técnica que eu ensino na próxima aula, que é agora esse sábado, que é a aula de extração, que justamente eu vou ensinar, então, a minha técnica de extração, o meu método que eu desenvolvi aí, que não é nenhuma grande novidade, mas tem alguns elementos próprios aí que eu desenvolvi ao longo do tempo. Vocês estão convidados, o pessoal do YouTube também aí está convocado. Essa vai ser uma aula que vai ser também um curso independente e que vai ser vendido como curso independente também. Quem quiser fazer só a aula de extração, só o curso de extração, adiante pode entrar lá no final dessa aula que eu vou apresentar um pouquinho mais o que é esse curso, o que ele envolve, quanto que ele custa, etc. Mas eu já vou dando um spoiler aqui, ele vai custar bem barato pro normal que eu cobro de cursos. E ele vai ser um curso de 3 horas, mas que vai ter alguns extras bem interessantes, como uma guia de extração, né? Um e-book, como algumas tabelas infográficas para manter a consciência dos pesos e das medidas. Esta própria aula aqui, que é um complemento da aula de sábado, tipo, a aula de sábado é o que fazer e essa aqui é o que não fazer. Então, eu gosto de falar, eu normalmente falo isso todo numa aula só, mas dessa vez eu separei. Então, primeiro vamos no que não fazer e lá no sábado a gente vai no que fazer. Então, vocês estão convidados, todo mundo, quem quiser. Um monte de gente me falou aí já nos últimos meses que queria curso de extração, que queria. Agora é a hora, galera. Tá aberto aí, vai abrir depois, né? Isso aqui é aquele tipo de coisa que a gente fala, um monte de coisa interessante que vocês querem ouvir. Depois a gente faz uma oferta que é a venda do curso de extração, que todo mundo quiser comprar aí, fica à vontade. Ajuda também a causa, ajuda os brothers e se ajuda porque aprende a parada direito. De alguém que já tá, tipo, há 12 anos nesse rolê, nessa história, nessa estrada e pode adiantar o lado de vocês, honestamente. Hoje em dia já tem muito mais informação, é muito melhor do que 12 anos atrás, mas isso também tem uma contrapartida. A informação também, às vezes, ela é demais. Aí ela confunde, ela atrapalha. Enfim, já passei meia hora aqui falando e não falei do que importava. Então eu vou entrar direto ao ponto, porque essa é a minha lógica. Eu não quero fazer vocês perderem tempo, nem na mentoria, nem na aula, nem no curso, nem em lugar nenhum, que o tempo aqui é valioso. Então,
vamos lá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar alguns vídeos de YouTube que eu encontrei por aí e vou mostrar eles para vocês. E vou ir falando, olha, esse aqui não tá legal, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá legal. E é desse jeito que a gente vai fazer. Então vamos lá, a gente está aqui com essa extração, depois eu mostro o outro erro muito comum também, mas o erro comum aqui é liquidificar o material. Galera, liquidificar, olha lá. Ele tá botando tudo no liquidificador. Parecia que ele ia bater sozinho, que é um outro erro que eu queria mostrar, muito comum também. Eu vou falar dele aqui. Tem os outros. Eu aposto que vocês já viram isso por aí, né? A pessoa bota o liquidificador, a erva, pum, tritura tudo lá, transforma tudo em poeira. E aí começa a extração depois disso. Por que que isso é ruim? Porque depois que você usar o álcool para extrair a resina, você tem que filtrar a matéria vegetal. Né? Filtrar a matéria vegetal normalmente é feito através de um filtro de café, de papel, que tem uma porosidade. Se ele não tivesse uma porosidade, o álcool não passaria por ele, né? Passaria nada. Como ele tem uma porosidade, quer dizer, poros, pequenos orifícios através dos quais passa esse álcool, ele, ele deixa passar também qualquer coisa que seja menor ou do tamanho desse orifício, né? Soa lógico. Então, se a partícula que a gente está querendo filtrar, que no caso é uma partícula vegetal, que é uma partícula física, que é o que não vai se dissolver no álcool, for menor do que o poro do filtro, o que que vai acontecer? Ela vai passar pelo filtro. E vai parar onde? No extrato que você evaporar. E aí o que que vai acontecer? Ela é entendida como um contaminante, nós podemos dizer que é um contaminante. É um contaminante tóxico? Não, não é. Não é tóxico, não vai causar morte, não vai causar dor de barriga, não vai causar dor de cabeça, não vai causar nenhum problema de saúde. Porque é a mesma coisa que a pessoa comer grama. Não vai causar um problema de saúde. Mas tem uma coisa fundamental aí que ela vai alterar. Alguém sabe? Sabor, cor, Boa. muito Sabor é colorido. uma boa. Vai alterar o sabor. Vai A ficar arenoso. clorofila, Oi, a a validade do óleo, né? Vai estragar mais rápido. clorofila, Boa. O peso Clorofila? e a potência do Fala extrato. clorofila, Nico. Você matou. Alguém matou aí. Eu não sei quem foi, mas tem um açúcar, lance. Ou seja, todo O mundo tá peso certo. e a potência do extrato. Yes. Yes. Quem foi que falou aí? Ernesto, Fortaleza, Ceará. Ernesto. Ah, Fortaleza fortalecendo de novo. Cara, então, tudo isso que vocês falaram tá certo. Vai ter, o gosto vai alterar, vai ficar arenoso. Não sei se vocês já comeram aquele famoso brownie arenosão, assim que você come, parece carê. Por quê? Porque a pessoa fez uma extração que passou um monte de poeira de matéria vegetal. Vai ficar, pode ser que estrague mais rápido, pode ser, por causa da presença dessa matéria vegetal, efetivamente. Agora, o que é pior aqui nessa situação é, para nós que estamos prestando atenção no que a gente está fazendo e querendo saber o que a gente está fazendo, é que esse monte de poeira vai ter um peso e ela vai pesar lá no seu produto final. E se ela for muita, às vezes ela pode ocupar uma metade da responsabilidade do peso que você está vendo ali. Só que ela não tem efeito. Ela é inócua. Ela é como se fosse comer grama. Então você vai estar pensando que você vai estar tendo uma dose e vai estar tendo outra. Por quê? Porque metade daquela dose ali que você acha que você está tendo é poeira, é pó de erva. Então, é, não dá para fazer uma dosificação correta, um doseamento correto, estabelecer uma dose adequada, uma concentração adequada, se você tem um monte de poeira de vegetal que está pesando lá dentro. Então, começa por aí. Outra coisa que eu vi, nossa, e tem muito demais, demais aí óleo de associação desse jeito, que é assim, você tem um frasquinho lá, deixa eu ver um frasquinho aqui, não tem nenhum frasquinho aqui. Enfim, você tem um frasquinho lá
E aí você olha aquele óleo lá, tá bonitinho e tal, mas no fundo tem um sedimento lá. Tem uma coisa lá no fundo, lá, uma poeira, um trem lá. O que que é aquilo? É a poeira que passou do vegetal, que passou pelo filtro e que parou lá no frasco e que dá uma impressão esquisita, né? Para a pessoa que consome e fala assim, pô, mas isso aqui tá meio estranho, né? Não tá homogêneo, não tá legal. Então, tem várias coisas ruins aí nesse hábito de liquidificar e pulverizar a matéria vegetal. Então, eu acho que assim, qualquer coisa que tritura a erva desse nível que a pulveriza é ruim. Então, liquidificador, galera, não é um instrumento de extração. Não é. Nem para álcool, nem para outras técnicas, para nenhuma delas. É uma péssima forma de você preparar e aumentar a superfície de contato da sua matéria vegetal para ter maior efetividade extrativa. Você vai ter maior efetividade extrativa? Vai. Mas você vai acabar com uma efetividade extrativa que você não quer. Você vai acabar com coisas que você está achando que você está levando muito. Eu cansei de ver gente assim, ah, não, mas pô, a minha extração rendeu pra caramba, 30%, 40%. O que que é que está nessa extração mesmo, hein? Será que é resina? Não é. É outra coisa. Então, fica ligado nesse ponto aí. Outra coisa que acontece muito, e é esse vídeo aqui, né? Eu vou até deixar ele rolar, tem como. Vou tirar essa música do lado, mas. Pronto. Ah, peraí, deixa eu tirar isso que eu não quero mostrar. Nenhuma coisa. Bom, outro erro desse vídeo aqui, galera. Vamos lá. Essa matéria vegetal que vocês estão vendo aí, na verdade tem vários erros aqui. Você não precisa nem dar o play direito, porque eu vou começar a ter dor de cabeça. Essa matéria vegetal aqui, olha como é que ela tá grudada junta. Não é lá o prensado paraguaio, mas ela tá toda prensada lá, ó. Ela parece um bloco. O cara coloca, inclusive, um blocão lá dentro do liquidificador, ó, um blocão, traz. O que que acontece aí? Essa matéria vegetal não tá bem condicionada. Primeira coisa, ela não tá seca, ela tá muito úmida. Essa matéria vegetal tá top de umidade. Inclusive, é perigoso dentro dessas bolsas que ele tem aí, dessa sacola de ziplock que ele tem aí, que negócio mofe. É altamente perigoso. Aliás, eu até arriscaria apostar com vocês aqui, se a gente pudesse fazer uma análise de contaminantes aí, que tem algum tipo de fungo aí dentro dessa erva aí, por ela estar desse jeito, saindo de onde ela está saindo ali. Então, começa por aí. O álcool, como eu falei para vocês, é um solvente universal. Ele vai extrair tudo que for água e que for óleo, que for tudo. Se tiver um monte de água aí, vai ser mais fácil para ele extrair hidrossolúveis. E isso não é princípios ativos dentro da resina da cannabis, não é o que a gente quer extrair. Então, ele vai acabar com um monte de coisa aí, novamente, que não é princípio ativo. E que às vezes pode ser, inclusive, mais pesado que o pó e mais contaminante, né? Entre aspas aqui, contaminante. De novo, não vai matar ninguém, não vai causar dor de cabeça. Pode causar dor de barriga, eventualmente, né? Pela quantidade de clorofila, eventualmente. Amargor da coisa. E aí, o outro erro aqui é esse aqui, ó. Nossa senhora, eu tinha esquecido desse erro. Ok. Álcool isopropílico, galera. Álcool isopropílico é tóxico. Então, é terrível utilizar álcool isopropílico. É tipo usar, pô, sei lá, butano. É tipo usar, é, sei lá, qualquer solvente proveniente, acetona. É que nem usar gasolina, nafta. É tipo assim, esse é um solvente tóxico, é um veneno. Isso não é feito para ingestão. Não é potável. Então, a gente colocar numa coisa que a gente vai comer, já de entrada já não é bom. A gente vai botar na boca, a gente vai botar debaixo da língua. E pior ainda se a gente for fumar isso, se a gente for colocar isso pro pulmão ou vaporizar, né? Então, o que que acontece? Para você extrair com um tipo de solvente que é tóxico, e existem extrações que são feitas com solventes tóxicos que são boas, não é porque o solvente é tóxico que a extração é ruim, mas essas extrações, elas precisam ter cuidado, assim, não é nem redobrado, é 10 duplicado. Precisa ter muito mais cuidado com a remoção. Não, primeiro com com a remoção
de todo o solvente remanescente que sobrar no extrato no final. Quer dizer, que o extrato tem que estar completamente 100% limpo. E essa não é uma realidade da extração que é feita normalmente, como esse cara está fazendo, na mesa da cozinha dele. Então, ele não é que ele tem um aparato aí de vácuo para aplicar pressão sobre o extrato final numa câmara de vácuo para tirar porcaria durante 3 dias, para tirar a porcaria do solvente que ele está colocando aí completamente do extrato, para não sobrar vestígio. Então, a probabilidade dele terminar com esse solvente no produto final é alta. E a probabilidade de solvente ser tóxico, da pessoa se intoxicar, é maior. Principalmente se ela tomar muito, né? Se ela tomar muito extrato. Então, primeiro aí é o solvente tóxico. Depois, tem solventes tóxicos, tipo o isopropílico da farmácia, tipo o desnaturalizado da farmácia, tipo aquele outro álcool lá que eu esqueci o nome da farmácia também, que tem contaminantes propositais. Tipo assim, a briga com a indústria do álcool, da produção de álcool, que é o monopólio de uma grande indústria, que é a razão pela qual existe álcool que não é etílico na farmácia, porque para as pessoas não fazerem álcool em casa, que é para elas comprarem o álcool dentro das distribuidoras autorizadas que detêm o monopólio. é, a lógica das autoridades sanitárias é tão perspicaz que eles falaram, bom, então para a gente provar para as pessoas, porque as pessoas continuavam fazendo espíritos e bebidas desse álcool que elas conseguiam fácil comprar na farmácia, então vamos ter uma grande ideia aqui e vamos colocar um negócio que fede aqui dentro, para as pessoas percebam e não queiram tomar esse álcool. Aí coloca um contaminante proposital, que deixa o álcool fedorento, que deixa o negócio lá fedorento. Ou então coloca, não, vamos fazer uma ideia melhor ainda, vamos colocar um negócio aqui que deixa o negócio rosa. Que aí as pessoas percebem que não é para beber. Aí deixa lá o negócio fedorento e rosa. E aí o que que acontece? Os pinguços sem economia para fazer girar a doideira, que é muita gente, vão lá e compram e tomam de qualquer jeito, e pior que ficar doidão, fica intoxicado, né? E esse álcool acaba sendo vendido, tipo assim, com contaminantes extras à toa, a troco de nada. Não precisava disso. Mas, enfim, tem um monte de álcool aí que é ruim, né? Evitem álcool isopropílico, evitem álcool desnaturalizado, evitem qualquer álcool que não seja o álcool etílico destilado numa fermentação de um açúcar de alguma planta, algum grão, alguma fruta, alguma coisa que tem açúcar. Esse é o álcool que pode ser tomado. Então, vamos seguir aqui com os erros. Vamos lá, ele encheu lá o liquidificador dele, e aí ele vai fechar, e ele vai bater o liquidificador junto com a erva. Olha lá, ó. Nossa, tá até escorrendo por cima ali, ó, de tão despreparado que é esse equipamento para lidar com isso. É, Envolve plásticos, né, que a gente não sabe qual bem, se eles são BPM free, BPM não, como é que é o nome daquele negócio lá? É BPA, né? É um contaminante que tem no plástico lá que pode ser extraído pelo álcool e terminar aonde? No produto final. Então, o equipamento em si não é adequado para essa operação, mas a prática, olha lá. O que é a primeira coisa que a gente nota aqui? E isso foi em tempo real, né? Ele bateu em tempo real, quer dizer, ele não acelerou o vídeo, não, né? Olha lá, ó. Ele bateu aqui, não foi 10 segundos, sei lá. Olha lá, começa em 40 segundos e vai até 10 segundos. 10 segundos de bateção, olha como é que ficou. Mais verde do que meus sonhos. Caraca, é floresta amazônica parada. O que quer dizer isso aí? Quando você bate no liquidificador tudo junto, é uma receita pronta para cortar, destruir todos os tecidos vegetais, ao mesmo tempo que você está enfiando o álcool lá dentro. É tipo 2 em 1, assim, ó. Eu destruo os tecidos vegetais, que é ruim, e aí além de destruir os tecidos vegetais, eu abro a veia deles lá, ó, no meio, abro a célula lá, arregaço ela e coloco o álcool na hora lá dentro. Quer dizer, o que eu estou facilitando aí é a absorção de clorofila. Basicamente, essa é uma extração de clorofila que deve ter um pouco de resina. O que mais tem aí é clorofila. Então, ó lá, 10 segundos, ó a cor que esse negócio ficou, cara. Impressionante.
Então, isso não é uma extração de qualidade, porque, bom, já falei várias coisas dessa extração aqui, né? Pobre extração. Coitado, tô até com pena dela, mas realmente tem vários erros aqui. E a questão de ficar. Ele ainda deixa descansar o negócio. A questão de ficar verde desse jeito, de ficar cheio de clorofila, o problema é justamente que ela vai ficar um pouco potente, né, em termos de resina, e vai ficar muito amarga, muito amarga. A clorofila é um elemento amargo, né, já por si só. Então, isso aí vai ficar com um amargor, assim, absurdo. Vai ser difícil de tragar isso aí. É aquela tipo de remédio que a Raquel Peraúbe gosta. A Raquel Peraúbe é aquela médica lá do Uruguai. Ela gosta que o remédio seja ruim. O remédio tem que ser ruim. Ela acha horrível que o remédio venha numa gominha, numa balinha, num negócio gostoso, que você goste, que você tenha prazer em comer. Não, o remédio tem que ser ruim. A pessoa tem que ter uma experiência de coisa horrorosa, isso aqui e tal. Por certa parte, eu até aprecio a lógica dela, né? De falar, bom, então realmente o negócio é afastar as pessoas dos remédios. Mas ela, como boa vendedora de remédio, que é uma médica, né? Basicamente uma vendedora de remédio, para ela não tem muita lógica isso. Mas eles acham que isso é sério, né? Que isso dá seriedade para o remédio, né? Então, assim, não, remédio com a balinha não tem seriedade, mas um remédio que é horroroso tem seriedade. Enfim, remédio que é horroroso, galera, vai além. Pensa nessa situação aqui, ó, que eu vou dar para vocês. E essas situações, eu passei por elas, viu? Não é que eu assim, eu nasci sabendo, não. Eu já fiz coisas desse tipo aí, ó. Acho que desse tipo aí que esse cara tá fazendo desse jeito aí, não. Porque aí juntou muita coisa errada. Mas eu também fiz extração assim, cheia de clorofila verde. E o que que aconteceu? Eu tava ajudando uma pessoa que tava com câncer. Essa pessoa que tava com câncer eu acho que era um câncer de esôfago. Ela estava com o trato intestinal extremamente debilitado. E não só pelo câncer de esôfago em si, ou de intestino, ou de estômago, mas qualquer pessoa com qualquer tipo de câncer que esteja fazendo um tratamento de quimioterápico, ou radioterápico, de quimioterapia ou de radioterapia, dos efeitos colaterais desse tratamento é a destruição, né? Me escapou a palavra aqui. É o problema que ela deixa pro trato digestivo, né? Normalmente as pessoas não querem comer porque elas sentem um asco também de comer, elas trava a comida, ela não é prazeroso. Por isso que o THC é bom, inclusive, porque o THC dá fome para as pessoas. E uma das coisas que ele foi primeiro averiguado, atestado, corroborado, afirmado pelas autoridades sanitárias que era bom para tratamento, foi tratamento de colateral com câncer. Tratamento, é quase que um tratamento da quimioterapia, né? Não é o tratamento do câncer, é o tratamento da quimioterapia, para isso que eles usavam. E aí você vai para uma pessoa que está debilitada do trato digestivo e dá um negócio extremamente amargo para ela, e ainda diz para ela tomar um monte, porque o câncer normalmente é uma batalha contra o tempo, a gente quer que a pessoa se recupere, então a gente trata de aumentar as doses bem rapidamente para alcançar patamares bem altos. Então você está dando um monte de óleo que vai causar asco para a pessoa. Então, obviamente, isso não vai ser bom. Eu já vi isso não sendo bom. Já vivi isso e eu estou aqui para falar para vocês: evitem isso. Isso não é bom. Aqui você tem que apreciar a técnica MacGyver dele, né? De pipetagem com canudo. Realmente, alguma coisa tem que dar o braço a torcer. Apesar de que um canudo não é a coisa mais, digamos, higiênica para produzir um medicamento, né? Mas ele foi criativo, vai lá. Eu até me inscreveria no canal dele se eu não criticasse ele tanto. Ok, até a próxima, companheiro. Bom, essa foi uma que teve várias, hein? Caramba. Então aqui a gente tem tricomas, ó, a pessoa já foi além, ela já foi lá olhar os tricomas, legal, ponto para ela. Ela trimou, muito legal, boa, mandou bem. Botou a flor no pote e o que que ela fez? A mesma coisa que o outro camarada fez, só que com um instrumento diferente. Olha lá, ficou inclusive igual. Ai, ai. Olha, ela usou coisa técnica, hein? Ela usou um bom sistema de filtração, fez um vídeo legal.
e tá lá aquele caldo verde. Caldo verde aí, ó. Então aqui, pelo menos ela usou um filtro mais apertado, né, com porosidade mais apertada. Então vai ser menos provável que tenha sedimentos sólidos, apesar de que é provável que sim, porque inclusive a pulverização, nossa, ele botou no rotavapor ainda, né? Ah, eu acho que esse cara aqui não está preocupado não com essa contaminação, porque talvez ele vai limpar ela depois. Ah, vai nada. Ele vai colocar ela verdona mesmo no trem olha lá. Eita, é até bonito, né? Ó, ficou bonito o vídeo dele. Mas, opa. Mas aí o problema foi efetivamente a parte da extração em si, que ele bateu ali com aquela mixer, né? Que chama? Acho que é mixer. E aí ficou essa coisa verde aí, ó. Coisa verde. Que é até bonito, né? Tem gente que gosta. Mas não é da melhor qualidade. Então, como a gente está aqui para falar de qualidade, eu achei bom mostrar. Vamos lá. Então, a gente tem outro vídeo aqui. Vamos ver o que esse vídeo traz para a gente de interessante. Esse aqui tem um passo a passo escrito. Preparação. Então, bom, vamos lá. Ele fez aquilo que eu falei no começo. Tá vendo aqui? Ele colocou no liquidificador. A gente não tem vídeo, né? Mas a gente tem a foto ali embaixo, ali, ó. Tá vendo? A flor aqui. Aí ela vai pro liquidificador e aí ela virou o quê? Aquela poeira lá, ó. Virou a poeira dentro do liquidificador. Que ela acaba soltando menos clorofila do que se você bater tudo junto, mas também é uma porta de entrada de clorofila ali gigante. Então, e aí, depois disso, ele faz outra coisa. Ele, achei que ele fosse mostrar, não mostrou. Bom, ele coloca essa matéria vegetal, essa poeira cósmica que ele bateu aí no liquidificador, dentro de um forno elétrico. Entre 130 graus e 150 graus centígrados por 40 minutos. Vamos lá, galera. Alguém sabe qual que é a temperatura de ebulição, de volatilização ou ebulição do THC aí? 70, 80? Não. 70, 80 é tipo assim, de terpenos. Tem alguns terpenos que vão embora nos 70, 80. Tem uns terpenos que vão embora nos 50, tem outros que vão embora nos 130. São variáveis. Sesquiterpenos, dependendo, ou se é monoterpeno. Monoterpeno é mais volátil, sesquiterpeno é mais pesado. Depende. Então tem vários tipos diferentes. E canabinoide também. Canabinoide tem uns que volatilizam mais rápido que outros, né? Tem uns com temperatura menor que outro. O THC, por exemplo, ele tem uma temperatura de ebulição menor do que a temperatura do CBD. O que fez com que muita gente, em alguma época, quisesse fazer assim, não, eu vou evaporar todo o meu THC do extrato para ficar com extrato só de CBD. E é um negócio, assim, trágico, porque, primeiro, a gente não tem o controle, assim, total da nossa, do instrumento onde a gente está aquecendo ali, principalmente dentro de um forno elétrico como esse, né? Ele é muito ruim de precisão, número um. Aquele termostato que ele tem ali não é muitas vezes correspondente ao que a temperatura ali dentro está, normalmente é muito maior. Ele tem uma variação de temperatura muito grande, né? Esses fornos que não são selados, que não são industriais, eles variam a temperatura, ainda mais se você abrir a portinha ali para ver como é que tá, ou para ver como é que tá cheirando. Então, a variação de temperatura, ela não deixa você ter um processo uniforme. Então, fazer já num forninho já é, de por si, uma coisa ruim. Mas aí você põe lá no forninho e tal, e aí você não sabe que se tá a 150, 130, o termostato tá a 120, mas você acha que tá a essa temperatura, e quando na verdade tá muito mais. Mas você viu lá no tutorial do YouTube que tinha que deixar entre 130 e 150, e você achou até de boa deixar no 140 ali, porque, enfim, né? 140 é a média. Mas qual a temperatura de ebulição do THC? Por volta de 145 graus centígrados. Isso significa que
Quando o THC é exposto a uma temperatura de 145 graus centígrados, ele desprende de onde ele está e vira um gás e sai voando no ambiente. Tchau! E vai embora. Se a gente... Não significa que todo o THC ele se volatiliza nessa temperatura. Ele vai embora nessa temperatura. Tem alguns THC outros lá que estão um pouquinho mais solto, desprendido lá dos comuns. Tem sempre os que estão mais unidos venceremos, né? Que nem a sociedade, assim. Tem uns que estão mais grudados uns nos outros. Tem outros que estão mais desprendidos lá. E os que estão mais desprendidos, eles não precisam chegar a 145 graus. Eles chegam a 130 e eles já estão indo embora. Eles, galera, já foi, é minha hora, vou nessa. Então, a 130 graus, mesmo que fosse 130 graus mesmo, você já estaria perdendo THC. Então, perdendo THC não é uma coisa boa para a nossa produção. Porque a gente está perdendo o nosso principal princípio ativo do remédio. Por que é uma ideia ruim tentar separar o THC do CBD, volatilizando o THC, perdendo o THC e ficando só com o CBD? Porque, inclusive, por essa razão que eu falei, que não é que a 145 graus todo o THC é só a 145 graus ele vai embora, também o CBD é da mesma forma, não é só a 160 graus, 150 e tantos que ele volatiliza. Ele começa a volatilizar desde antes. Então, se você está aplicando calor a mais de 100 graus, a mais de 110 graus, a mais de 120 graus de temperatura, você precisa começar a ter muito cuidado para não perder o seu valioso tempo que você teve trabalhando para conseguir o seu valioso dinheiro, para conseguir comprar ou então cultivar e preparar esse valioso remédio para você ir lá e no ponto final, no último, na boca do gol, você chutar para fora. Quer dizer, ou chutar meio para dentro, meio para fora, perder uma parte da bola, perder uma parte do seu produto. Então, pô, caramba. Não façam isso. Ele ameniza aqui, dizendo assim, o vegetal deverá estar espalhado na bandeja. Isso ameniza a situação, mas não ajuda tanto. Assim, a 150 graus, realmente, o negócio você já vai estar perdendo rapidamente produto. Tá? Tem temperaturas de vaporização, vocês conhecem vaporizadores elétricos, tipo canetinha, daqueles estilo canetinha, vocês vão ver que tem temperaturas de volatilização ali mais baixas que 150 graus. Que você tá, tipo, vaporizando já a THC, já tá vaporizando várias paradas. Então, a 150 graus você tá perdendo. Imagina, se você pega numa canetinha daquelas, aperta um botãozinho, o negócio vai ficar ali, sei lá, 5 segundos naquele calor. Enquanto você tá puxando, quer dizer, você tá esfriando aquela câmera ali enquanto o negócio tá aquecendo e você não tá deixando que chegue exatamente nesses 150 graus. Você tá fazendo ali dentro. Imagina dentro de um forno elétrico. Você sabe temperatura é essa mesmo, por 40 minutos. Está arriscando perder aqui uma quantidade enorme de princípio ativo. Né? O produto vai ficar lá, parece que às vezes até que ele está do mesmo jeito, mas não vai estar. Então, isso aqui está mal, sim, já desde o princípio. Agora, você vai espalhar o vegetal na bandeja, é melhor. Por que é melhor? Tem gente, eu vi tutorial por aí, não sei se eu tenho aqui, talvez eu tenha, a gente vai ver, que põe o material do jeito que ele vem. Tipo assim, veio folha, veio uns buds, assim, tal. Aí, para preparar lá no forno elétrico. E aproveita e já descarboxilia. Por que isso é ruim? Por quê? Vocês já viram um termômetro de peru de Natal? Eu não como peru, eu frango, eu não como, tem 25 anos. Mas tem uma lógica por trás do negócio ali, quando você cozinha eles. Eu não sei cozinhar aqui isso, né? Mas as pessoas que isso tem uma lógica. É o seguinte, a temperatura em volta na superfície do frango, lá do peru, lá, seja lá o que seja isso, peru, uma temperatura X. A temperatura dentro do peru é outra temperatura. É uma temperatura Y. É X menos um tanto. Né? Dependendo aí do tempo que ele está ali dentro, dependendo da temperatura externa, dependendo do grossor da pele do negócio lá, seja peru, seja o que for, dependendo da densidade das paredes externas.
e dependendo do volume. Quanto maior volume, maior vai ser a diferença entre a temperatura externa e a temperatura interna. Então, quando você pode lá uma flor inteira, né, chama isso mesmo? Bud, sei lá. Você põe lá dentro do forno, em volta desse bud vai ter uma temperatura X. No lado de dentro vai ter outra temperatura Y. É por isso que aquele termômetro, eles enfiam dentro do negócio, porque é para medir a temperatura que está lá dentro. Como esse termômetro, perdão, ele tem sensores ao longo de toda aquela barra de inox, ele acaba tirando uma média da temperatura. Então, se você vier com um laser, aposto que vocês já viram isso também, talvez tenha aqui em algum lugar um termômetro, alguém medindo isso com um termômetro laser. Então, ela vai lá, monta o termômetro laser lá para o lado de fora, a casca do bud lá, da flor. Aí tá em 100 graus. Aí ela tá de boa, tá em 100 graus. Então tá em, sei lá, 100, porque na receita ali do vídeo do YouTube. E dentro do bud tá 110 graus. E o que vai acontecer? Bom, primeiro que a temperatura, o THC de dentro do bud vai estar mais protegido, ainda bem. Mas o segundo é que a descarboxilação, que é essa formação que acontece, ela vai acontecer de maneira desigual. O THC que está dentro daquele reservatório chamado de flor, ou inflorescência, ou infrutescência, do jeito que você preferir chamar, ela num estado e a parte de fora vai estar em outro estado. E aí você vai estar colocando lá o seu produto achando que está tudo num estado só e, na verdade, tem uma coisa de um jeito, outra coisa do outro. Então, você não vai ter um produto uniforme, você não vai ter uma maneira de prever os efeitos desse produto, porque ele vai estar desuniforme, e aí isso afeta a dose, isso afeta o tratamento, isso afeta o efeito, isso afeta a experiência do usuário. Então, é inconstante, inconsistente e incompatível com a ideia de produção de alta qualidade ou de qualidade. Então, esse também é um erro. Assim como ele fala que o material deverá estar espalhado na bandeja. Aí tem gente que vai lá e põe 2 dedos lá de material espalhado na bandeja. O que acontece? A mesma coisa que acontecia com o bud, com a flor. Na superfície, esse material vai estar numa temperatura. Aí no meio, lá, ou lá embaixo, ela vai estar em outra temperatura. Às vezes aí embaixo piora, até porque está em contato ali com aquela bandeja de ferro, né? De inox, ou de inox se tiver sorte, né? De ferro, de aço chinês, se tiver azar, ou tiver comprado num lugar barato. E aí aquilo ali vai estar provavelmente queimando, inclusive, né? Enquanto a superfície está em 130, ali embaixo está em 150, 160. Então, e no meio está em 120, ou seja, já começou uma salada mista. Então, esse método também, tanto de preparação como de descarboxilação, é um método ruim. É ruim mesmo. Ele é incompatível com produção de algo de qualidade. Olha, pelo menos ele fala para não usar álcool de limpeza, que bom, isso é legal. Álcool de cereais. Ele dá aqui uma proporção, né, 1 litro de álcool de cereais para cada 100 gramas de material. Pelo menos ele dá uma proporção. Muita gente que não deixa, que não dá uma proporção, que só fala assim, coloca aí um tanto mais e pronto, vamos nessa. E isso aí é ruim, por quê? Porque você está ou desperdiçando matéria-prima ou desperdiçando álcool, porque existe um coeficiente óptimo que não é universal, né? Quer dizer, não é sempre o mesmo para qualquer quantidade de material, para qualquer quantidade de solvente. Mas quando você fala assim, põe 1 litro para 100 gramas, então vai ser a mesma coisa 10 litros para 1 quilo. Não, não vai ser. Então, vai mudar certas condições. Então, tem um coeficiente de solubilidade que faz com que a gente desperdice menos material, menos solvente, que é parte de boas práticas de qualidade. Se você está a fim de desperdiçar qualquer um desses, tudo bem, mas se você não tiver afim, se tiver a fim de fazer uma coisa com qualidade, é bom seguir uma receita. Não é o caso desse sujeito aqui, porque ele põe a receita, pelo menos. Tem muita gente que não põe nenhuma medida de proporção. Vai lá passar para a parte de purga, né, ou de evaporação do álcool.
Aí ele é uma pessoa que entende de cera depilatória e ele acha que vai render ali por volta de 5 gramas. Rendimento também é uma discussão boa da gente fazer. Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, lá no final a gente faz. Então, rendimento, preferência, misture a resina ainda quente usando uma colher ou espátula. Ok. Óleo de girassol, higiene, melhor azeite. Ok. Ação teórica, análise dará certeza do teor de CBD. Ainda bem que ele faz essa observação aí, porque é uma observação importante de fazer realmente, que a gente não tem a certeza absoluta do que tem só pela medida do extrato, né? Eu vou treinar vocês no sábado para entender a pureza de uma extração e poder aproximações, uma dose, mas realmente esse conselho que ele deu aí no final foi um conselho excelente. A única forma de você saber com certeza através de uma análise cromatográfica, é por isso que a gente tinha aí na aula passada, na primeira aula da mentoria, introdução à ciência da cannabis, e ciência da cannabis, a parte de análise tão importante. A gente passou acho que mais de 40 minutos falando disso, de como, né, as variáveis podem mudar, de como a própria análise ela tem diferentes técnicas e cada uma dessas técnicas apresenta uma margem de erro específica, né, e condições específicas, características específicas, enfim. Mas realmente só através de alguma dessas técnicas, de preferência HPLC ou HPLC, são as mais interessantes para fazer a quantificação, para poder fazer um doseamento, uma quantificação, uma dose, conforme vocês prefiram chamar. Correto. Então, vou pegar outro vídeo aqui, vamos ver o que é que aparece para a gente aqui. Esse aqui, olha que tipo de álcool é esse, hein? Tá suspeito. E o que que ele faz aqui? Bom, ele limpa, ele tá usando luva, limpou ali os instrumentos e batendo no liquidificador, virou pó. O pó, a gente já conhece o problema do pó. Ele colocou lá, temperatura ambiente, espremeu o trem, espremeu com a mão, com a luva. Eita ferro. Terminou lá com o material dele. Passou pelo coador de papel, tá vendo? Esse coador aí é o coador clássico. Ele podia ter usado não branqueado, né? Sem cloro, mas tudo bem, ele usou com cloro ali, que é o branco, que é o branco. Se vocês puderem usar o não branqueado, melhor. Mas o que que acontece com esse coador, galera? Ele tem aproximadamente de 25 micras a 45 micras, eu acho, a maior parte dos coadores de café. E esse é o tamanho na escala de metros do tamanho dos poros desse filtro. E os tamanhos dos poros desse filtro não vão segurar a poeira que ele acabou de fazer quando ele bateu esse produto no liquidificador. Então, ele foi lá, colocou numa destiladora. Legal, pelo menos ele vai recuperar o álcool. Ele está medindo a temperatura, 80 graus. Não sei como que tá 80 graus ali dentro. Ele deve estar apertando ali em alguma parede do aparelho, porque o álcool ele volatiliza a uma temperatura menor que essa, né? Então não tem como tá a 80 graus. Esse é o vídeo que eles falam, eu acho, não sei, que descarboxila ao mesmo tempo que eles evaporam o álcool. Eu acho que é esse, não sei. É, ou não. Acho que é. Galera, não tem descarboxilação junto com álcool. Por quê? Por causa dessa mesma razão que eu apontei aqui. O álcool evapora a 78 graus Celsius. Se eu não me engano, é isso, 78, 76, entre 76 e 78. Isso quer dizer que o álcool não alcança temperaturas maiores que essas. Da mesma forma que dizer assim, não, aí você põe a água à ebulição numa temperatura de 130 graus. Como? Como é que vai a água alcançar 130 graus se a água evapora a 100? Quer dizer,
A gente pode alcançar ou encontrar a situação reversa. Tipo assim, a gente vai lá para a montanha dos Himalaias, lá, 6.000 metros de altura, e aí a gente vai evaporar a água a 70 graus, 80 graus, 90 graus, sei lá quantos graus. Mas é menor, não maior. Se a gente estiver lá no centro da Terra, de repente a gente consegue. O que que a gente tem? Pressão. Construir. Aí a gente aumenta. Sempre quando a gente coloca pressão, a gente aumenta a temperatura de volatilização dos compostos. Então vamos precisar de temperaturas maiores para volatilizar eles. Mas não tem como a gente alcançar 103 graus, 110 graus, ao mesmo tempo que a gente está evaporando álcool. É impossível. Você pode tentar colocar uma temperatura lá no seu forno elétrico, no seu fogão elétrico, se ele tiver lá um termostato de 130 graus, de, sei lá, 110 graus, 106 graus, mas se tiver álcool lá dentro, ele não vai alcançar essa temperatura. Então, é uma ilusão, é um processo ilusório. Esse de achar que você vai descarboxilar ao mesmo tempo que você evapora o álcool, né? Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. A gente tem aqui o material, são folhas de trima, são pedaços, pequenos fragmentos de trima, que são folhas que ficam ali em volta das inflorescências principais e que estão recobertas, né, muitas vezes de resina. E a gente tem, além delas, dá para ver aí folhas grandes, folhas maiores. Vocês estão vendo meu mouse também? Então, sim. Massa. Então vou apontar com o mouse aqui, ó. Aqui assim, ó, nesse ponto aqui, ó. E aqui. São folhas maiores, folhas que não têm tanta resina. Às vezes elas quase que não têm nenhuma resina. E se a gente prestar atenção aqui também, de repente a gente vê que tem pedacinhos de buds ali, pequenas inflorescências. Então a gente tem três tipos de material diferentes, três qualidades de material diferentes na mesma extração. É prático, mas é problemático. A gente não vai tirar o melhor proveito de cada um desses materiais, porque cada um desses materiais vai ter uma receita e um tempo diferente para você atingir a extração de maior qualidade daquele material, o máximo potencial daquele material. Eu falei, né, que você não termina com uma extração boa se você não começar com um material bom. Mas se você começa com uma extração, perdão, com um material não tão bom, você pode conservar esse não tão bom até o final. E você pode, inclusive, acabar com uma coisa decente, que é tipo assim, você tinha uma baixa quantidade de resina para a quantidade de matéria vegetal, e aí você terminou com um produto que tem uma alta quantidade de resina para uma baixa quantidade de contaminantes gerais como matéria vegetal. Então, de certa forma, você melhorou. Não melhorou porque você não transformou a qualidade original daqueles elementos, mas você concentrou os elementos interessantes, os farmacologicamente ativos. Então, de certa forma, você aumentou a qualidade daquele produto. Agora, se você pega um produto que precisaria de um tratamento XY e mistura com outro que precisaria de um tratamento ZW, e você coloca os dois juntos, você vai ter que dar o mesmo tratamento para os dois. Então, você não vai obter a máxima eficiência de cada um deles. Você vai obter um lugar comum ali. Pode ser que você obtenha clorofila demais do material que está ruim, perdão, ruim não, que está de baixa qualidade, ou pode ser que você obtenha resina de menos do material que tá melhor. Então, você separar e categorizar a qualidade dos materiais que você tem pela proporção de resina para fazer etapas extrativas distintas permite que você aproveite ao máximo o rendimento que o seu material pode dar. Inclusive, até não só a galera gosta muito de fazer trima de restos de manicura, mas dá para você extrair, inclusive, talo, como é que chama isso? Galho. Eu já fiz e vou falar para vocês. Só que você precisa o quê? Separar. Talo para cá, folha para lá, folha pior para lá, bud para cá, bud pequenininho para cá. Todos eles vão ter um tratamento específico. Aí, outra coisa aqui que chama atenção é a mão. Sem EPI, sem material higiênico, sem estar usando luva de nenhuma forma, né? Eu espero que ela não toque o álcool sem a luva. Tomara que não. Parece que não. Ainda bem. Não toca. Oi, ai, ai. Ai, ai, ai. Ok.
Bom, o que ela tá fazendo aí? Extraindo pele morta, pele solta, poeira que se aloja entre as digitais dos dedos, contaminantes que tá nas mãos dela ali, possivelmente o esmalte dessa unha linda dela aí, talvez até um pouco de óxido de ferro desse anel dela aí, né? Tá tudo indo parar onde que ela tá colocando ali, ó, no produto. Né? Como eu falei, o álcool ele tem uma alta eficiência extrativa. Então, tudo que você encostar no álcool, se ele puder extrair, ele extrai. E a mão, ele extrai também. Tem um monte de coisa extraível na nossa mão. Um monte de sujeira. Aliás, se vocês quiserem olhar para sua mão aí agora, enfiar ela no álcool e esfregar, vocês vão ver que ela vai sair mais limpinha. Sei se vocês querem isso no produto final de vocês, né? Eu não gostaria não de ter. Bom, nossa, ela tá colocando o dedo, inclusive. É. Bom, vamos lá. Colocar a mão em cima, tanto do álcool, o álcool é pior, mas colocar a mão em cima do extrato também significa encher o extrato de coisa, galera. Esse extrato aí, ó, ele é a resina pura da flor da fêmea da planta da cannabis. Essa flor fêmea da planta da cannabis, que quem já pegou alguma vez com o dedo assim e apertou, sabe como que ela é. Extremamente grudenta e pegajosa. Então, qualquer coisa que vá parar perto dela, que vá parar em cima dela, gruda nela. Então, os próprios contaminantes ambientais dentro de um laboratório farmacêutico, nem precisa ser farmacêutico, né? Um laboratório higiênico, a gente não pode ter nem ventilador, nem um sistema de arrefecimento que não seja um sistema que não altere ou perturbe a atmosfera ambiente. Por quê? Porque a atmosfera ambiente, o piso, ele está cheio de contaminante. Até no ar tem contaminante, tem poeira aqui, tem pó que a gente não está vendo. Quando esses contaminantes estão flutuando no ar, e se tiver um vento que vai de baixo para cima, de cima para baixo, que vai perturbar esse ambiente, a tendência é a resina da cannabis atuar como um ímã. Ela é pegajosa e, por estática, ela atrai todas essas porcariadas que estejam no ar. E o que vai acontecer? Vai terminar em cima da resina. Então, pior ainda se você tocar nela, assim, com suas mãos, se você tocar, até com luva, é ruim tocar. Eu, hoje em dia, até limpo as luvas, sempre eu ponho uma luva nova, desde que eu vi esse vídeo aí das contaminantes das luvas, eu ponho a luva de nitrilo e limpo ela com álcool, esfrego ela bem, e esfrego, retiro com papel, com a toalha de papel, com a toalha daqueles papéis industriais também, que não deixam resíduo para aqui, para minimizar a contaminação da resina final. Então, se a proposta é fazer um remédio de qualidade, de alta qualidade, não dá para manusear ele dessa forma. A menos que seja isso aqui, né? A pessoa está fazendo aqui um negócio para ela mesma fumar ali no final, vaporizar e tal, e pronto. Não está se preocupando com que ela vaporize poeira, cabelo, enfim, etc. Aliás, é tão comum que isso aconteça, poeira, cabelo e tal, que uma dos critérios que mais elimina amostras competidoras em copas de cannabis são contaminantes externos. Eu tive uma infelicidade aqui na Copa de Brasília esses dias não, já tem um tempo. Pô, e isso acontece sempre, sempre. Flores, assim, espetaculares, cara, assim, coisas muito legais que acaba chegando e você fala, pô, eu gostaria de escolher essa como campeã, mas aí você olha lá na lupa e o que tem lá? Um puta de um pelancão lá, de um cachorro branco, ou sei lá, um monte de poeira ambiental, e dá pra ver. E aí você fala, pô, não dá para qualificar essa amostra aqui. Nenhuma amostra com contaminante físico, com contaminante de poeira, de cabelo, de fiapo ambiental, vai passar numa copa de cannabis. Nenhuma. Por que passaria no crivo de qualidade de um produto com fins terapêuticos? Não tem sentido. Então, e não são só flores, né? Eu já encontrei isso em extrações também. Aliás, é mais provável, inclusive, encontrar em extrações, é mais possível encontrar em extrações, por essas razões aí que eu acabei de comentar, né? Eu vou só compartilhar aqui com vocês o meu navegador, cadê ele? Porque eu não consegui mostrar essa imagem que eu queria mostrar para vocês. Então, só para mostrar aqui alguns headlines aqui. Olha lá, contaminação de luvas de nitrilo,
luva de nitrilo tóxica. Ainda tem isso, né? Tem luvas que são tóxicas. E aí você encosta ela no seu material que está molhado em álcool, e aí o que vai acontecer? O álcool vai tirar dela, possivelmente, né? Pode ser que não, mas possivelmente vai contaminar o material com esses elementos tóxicos, né? O problema das luvas dispensáveis, não, né? Descartáveis no mercado desregulado da cannabis, ela já tem até olha lá, problemas, enfim. Será que as suas luvas estão limpas? Ou talvez não. Então, eu queria chamar a atenção para isso, galera, para os materiais de EPIs, né, chamado de materiais de higiene para trabalhar esse tipo de produto, para que eles sejam materiais de qualidade, né, e que não deixem de ser usados. Tapa, cobridor de cabelo aqui, como é que é o nome daquele negócio, aquela touquinha, é fundamental. Dentro do cultivo lá, eu não sei se vocês viram naquela foto que eu mostrei ali do cultivo que eu trabalhei, eu trabalhava inclusive com um tapador de barba, né? Não é só a máscarazinha, não, a gente tinha que tapar o rosto inteiro aqui, ó. E, no final das contas, também usar um óculos protetor. Então, a gente ficava ali, tipo assim, ó, nenhuma parte do corpo ali é aparente. A ideia é assim, tudo bem, eu tô fazendo na minha casa o remédio para mim mesmo, você é o senhor da sua soberania, né? O senhor, a senhora. Mas o mais cuidadoso que você conseguir ser com o seu material, a maior qualidade do seu produto, no final das contas. Bom, essas foram algumas dos erros mais comuns aí que eu vejo muito se reproduzir na internet. Já são 8h30, né? Já passei aqui bastante da hora. Espero que vocês estejam aí e não tenham ficado entediados com tanta coisa errada que pode ser feita e que tenham ativado uma curiosidade aí, uma dúvida com relação a qualidade do produto final que vocês já viram por aí e uma curiosidade com relação a como fazer as coisas de uma maneira apropriada, de uma maneira eficaz, então. Quais seriam os métodos e formas de fazer isso da melhor maneira, né? Então, valeu, galera. É nóis. Boa noite. Tudo de bom. Boa Gratidão, noite, boa noite, boa Nico. noite.